Olá, tudo bem? Graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Rafael Garnier, amém? Um canal de comentários bíblicos, né? Onde em breve não, mas nós comentaremos ali a Bíblia toda, amém? A gente não sabe quanto tempo levará, mas o nosso objetivo principal do canal é esse, é fazer um comentário bíblico completo para vocês, aprofundado, né? Onde você possa ali, através do seu estudo da Bíblia, se ficar com uma dúvida e chegar aí e consultar, né? Deixa eu ver ali o que nós temos ali, né? O que o Rafael falou nesse capítulo do livro tal que eu estou lendo. Amém? Então esse é um projeto que nasceu no coração de Deus e que dá muito trabalho, mas que eu tenho certeza que vai ficar um grande legado aí, não só para a gente hoje, mas para muita gente que vai assistir esses vídeos depois. A gente não sabe em que período vão assistir. Quem sabe vão assistir até depois de que a gente tiver ido embora aí na grande tribulação. Então é isso. E eu já quero te pedir, né, dá aquela força aí pro canal, curte aí esse vídeo, compartilha, né? Recomende pessoas a se inscreverem nesse canal, estudiosos da Bíblia, pessoas que gostam da Bíblia, que amam a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Que é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Amém? Estamos aí nas Epístolas de Paulo, né? Epístolas de Paulo. Hoje vamos falar da segunda epístola, né? Continuar falando nos capítulos 7 e 8. Né? Eu já falei para vocês, nós vamos fazer depois capítulos 9 e 10. O capítulo 11, como é um pouco maior, nós vamos fazer ele só, né? O capítulo 11 nós vamos fazer só. E depois a gente fecha com os capítulos 12 e 13. E aí a gente vai fazer um grandiosíssimo comentário, né, do livro de Gênesis. Vamos dar uma pausa antes de iniciarmos Gálatas. Aí a gente vai dar uma pausa e vamos parar aí um tempo com as epístolas e vamos comentar o livro de Gênesis de uma maneira diferente do que você tem visto aí na Record. Então vai ser um momento precioso dos nossos estudos e eu creio que você será impactado, ok? Bom, então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Abre a sua Bíblia. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, a igreja em Corinto, né? Nos capítulos 7 e 8. Lembrando que a primeira epístola de Paulo foi uma epístola de muita repreensão, de muita correção para aquela igreja que estava se perdendo mediante aquilo que eles tinham recebido do apóstolo. E agora falsos mestres, falsas doutrinas levaram essa igreja a um caminho que não era aquele, né, conhecido como o caminho de Cristo, né, como os próprios fariseus se referiam aos apóstolos, né, aos do caminho. Né? Então eles estavam conseguindo desvirtuar a igreja de Coríntios do caminho. E aí o apóstolo Paulo faz a primeira epístola corrigindo vários itens, né, vários temas, como nós já vimos. Se você não viu ainda esse estudo, eu recomendo que você volte, né, depois de assistir esse vídeo, você volte e comece a ver lá a primeira epístola aos Coríntios. Está tudo comentado e muito bem explicado. E aqui no capítulo 7, né, olha lá, capítulo 7, versículo 1, vamos começar. Esse versículo 1 ele vai fazer uma retomada, ele vai concluir, né, o que ele falou nos capítulos 14, 15, 16, 17 e 18, os versículos, né, de 14 a 18 do capítulo anterior, capítulo 6. Olha lá. Ora, né, algumas traduções vão dizer assim, portanto, amados, pois que temos tais promessas, que promessas? Dos versículos 16 ao 18 do capítulo 6. Purifiquemo-nos de toda a imundícia, né? Ou seja, das coisas materiais, da carne e do espírito. Né? Então, quando ele fala imundícia da carne, ele está se referindo a coisas materiais. E quando ele fala imundícia do espírito, ele está falando de coisas do mundo espiritual. Por exemplo, a adoração a ídolos é um exemplo disso. Aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Então vou repetir agora o versículo todo. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Né? Então,
aperfeiçoando a santificação. E santidade é ser separado totalmente para Deus, separado das coisas, né, que não são de Deus. Amém? Você pode olhar isso lá em Romanos, que nós já também comentamos aí no canal, capítulo 1, versículo 2. E você pode olhar também Efésios, capítulo 1, versículo 4, em relação a essa separação aí, né, essa santificação, né, no temor de Deus. Ok? Bom, agora dos versículos 2 até o versículo 16, né, desse capítulo 17, lá o finalzinho, no final mesmo dele, a gente vai ver a preocupação íntima, né, da vida ministrada, né, da vida ministerial também desses apóstolos. Olha lá, vamos lá. Versículo 2. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, né? E de ninguém buscamos o nosso proveito. O que ele está falando aqui, né, quando ele fala a ninguém agravamos, ou seja, não cometemos injustiça com nenhum de vocês, né? Não corrompemos nenhum de vocês e não tiramos proveito de nenhum de vocês, certo? Então, quando ele apela, né, no início do versículo 2, ele fala assim, recebei-nos. Isso, né, se dá por conta de uma exortação que ele vem fazendo, né, a exortação lá que a gente acabou de ver na última aula, né, nos versículos, no finalzinho ali, né, do capítulo 6, do versículo 14 em diante, até o versículo 1 que acabamos de ler. Né? Essa exortação podemos dizer assim, ela é como se fosse uma exortação de um parente, é uma exortação no amor, né? E tem como alvo trazer novamente, né, esses crentes de Coríntios ao propósito original do Senhor para a vida deles. Versículo 3. Não digo isto para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Né? Então ele fala que, olha, nós temos uma intimidade, né? Estais em nossos corações. Versículo 4. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, né? Grande é a ousadia do apóstolo, e grande é a minha glória a respeito de vós. Né? Eu vou ser galardoado, né? Palavra difícil, né? No tribunal de Cristo, grande é a minha glória para convosco. Né? Grande vai ser a minha glória a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Eu estou cheio de conforto, eu estou cheio de alegria. E por que Paulo está alegre agora? Porque Tito vai entrar em cena aqui agora. E Tito, como eu já falei para vocês em outros estudos, vinha trazendo uma resposta para o apóstolo Paulo acerca do comportamento dos coríntios quando receberam toda aquela exortação da primeira epístola. Então o apóstolo Paulo estava angustiado, querendo saber como a igreja em Corinto recebeu toda aquela exortação da primeira epístola. Então, enquanto ele não viu Tito, que era fiel, que ele confiava e que ia dar um parecer honesto para ele de como a igreja havia recebido, ele estava ali meio que angustiado em espírito. E aí olha o versículo 5, né? Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados, por fora combates e temores por dentro. Né? Então, quando ele fala aqui que a nossa carne, ele está falando do homem exterior. Lembra? Do corpo e da alma. Ele está falando das lutas que eles passavam. Né? E é diferente você não ter descanso na carne, mas estar descansado no espírito. Né? Versículo 6. Mas Deus que consola o abatido, né, consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Né? Então, abatido aqui também pode ser traduzido por humildes. Tá? Então eles estavam preocupados, como eu falei para vocês, e agora Tito vai chegar e trazer todo o parecer que ele precisava para se acalmar. Né? Versículo 7. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós.
contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, perdão, de maneira que muito me regozijei. Então, Tito chega e fala, apóstolo, pai, não sei como Tito chamava Paulo, né? Mas imagino que era de uma forma muito carinhosa, muito respeitosa. Ele falou, olha só, eles estão chorando, né? Eles estão zelando por você, eles estão com saudades, eles querem que o Senhor vá lá ter com eles, esteja lá, e eles estão loucos para ter o Senhor na igreja mesmo, fisicamente falando, né? Versículo 8. Porquanto, ainda que vos contristei, ou seja, vos confrontei, vos exortei, ele está se referindo aqui à primeira carta dele, né? A primeira epístola. Com minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido. Ou seja, eu já estava ali. Ele não está dizendo que ele não está dizendo aqui de arrependimento de ter escrito a epístola, mas ele se arrependeu acerca do desconforto que havia na alma dele, no corpo, em relação a saber do comportamento deles, como eles haviam recebido a carta, né? Então aqui ele estava mostrando o lado dele tenro, né? O lado dele suave, e não só de correção, de exortação, né? Se bem que muitas vezes a exortação é uma das maiores formas de amor que a gente tem, que a gente pode receber e que a gente pode dar, né? Eu já falei isso aqui para vocês. Deixa eu ler de novo, né? Aqui, versículo 8. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, né? Ainda que por pouco tempo. Ele estava arrependido pelo efeito que a carta causou neles, porque ele os amava como filhos e não queria ver entristecidos, ainda que por pouco tempo eles tivessem ficado dessa maneira. Porque a primeira epístola foi uma epístola de reconciliação, ok? Então eles estavam entristecidos com Deus, mas não pelo fato de Deus os ter injuriado, injustiçado, como já foi dito aqui, pelo fato deles terem fugido do propósito de Deus. Então eles estavam tristes por eles terem feito o que fizeram acerca do ensinamento que receberam de Paulo. Versículo 8. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Nem precisa nem explicar, né? Versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, reconciliação. Né? Pode ver lá essa mesma epístola que estamos estudando, volta aí na última aula, olha o capítulo 5, versículo 20, e você vai ver isso. Né? Salvação da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Versículo 11. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Então aqui ele vai citar algumas coisas que essa carta de Coríntios, a primeira, produziu na igreja, né, que efetuou na igreja. Né, o cuidado, ele vai citar apologia, que quer dizer diligência, né, é você andar com diligência nas coisas do Senhor, indignação pelos erros que eles haviam cometido, temor do Senhor, saudades da presença, não só do Senhor, mas do apóstolo também, né, zelo e vingança, mas essa vingança aqui no sentido de impor justiça agora, mediante as injustiças que eles fizeram. Né? E quando ele fala neste negócio, o fato principal que ele está se referindo aqui é aquele incesto que foi cometido lá em 1 Coríntios, capítulo 5, que nós vimos, que Paulo manda que o tal homem que cometera tal coisa, né, fosse entregue a Satanás, para que ele fosse disciplinado em sua carne e sua alma, mas para que no dia do Senhor seu espírito alcançasse a eternidade, a salvação. Ok? Versículo 12.
Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, ou seja, daquele que cometeu o incesto, nem por causa do que sofreu o agravo, né? No caso, o pai ali do homem que cometeu o incesto com a madrasta, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Versículo 13. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Né? Então, Tito aqui estava com o espírito animado e passando essa alegria, né? essa prosperidade para os apóstolos. E que coisa tremenda e poderosa. Né? Então, aqui o apóstolo Paulo estava mostrando muito ali, se mostrando muito humano, né, e muito assim emotivo, né, e ministrando vida como sempre, né, ministrando Cristo. Versículo 14. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas como vos dissemos, tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto para convosco. Né? Isso quer dizer que vem das entranhas. Né? Em outras traduções, no grego, por exemplo, o seu afeto interior e o seu afeto interior para convosco, né? Entranhável, está lá dentro. É mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebestes com temor e tremor. Né, que esse homem está vendo fazer aqui, né, mediante tantas coisas erradas que nós cometemos. E aí eles vêm com amor. Né, quando eles pensam que eles vão vir, eles vêm com graça, favor que não merecemos. A graça é para quem não merece. Se você acha que você merece a salvação, se você acha que você é salvo porque você fez alguma coisa para receber, você não entendeu nada do Evangelho. Me desculpa. Como eu tenho dito, é duro, mas é a verdade. Amém? Versículo 16, para finalizar esse capítulo 7, e já vamos emendar no capítulo 8. Regozijo-me de tudo. Né? Regozijo-me, de em tudo poder confiar em vós. Né? Agora sim, eu posso confiar em vós não só no comportamento, mas também confiar que vocês receberam toda essa correção com muita diligência, com muito zelo, com muito cuidado, produzindo saudades, né? E por aí vai. Capítulo 8. Agora ele vai falar acerca da graça proveniente, né, das coletas que eram feitas para os santos necessitados. Isso vai até o capítulo 9, versículo 15. Né? Essas coletas eram para os santos que estavam em Jerusalém, mas os santos necessitados. Né? Essa graça aqui, ela pode ser proveniente de 4 partes. A gente vai ver isso até o versículo 15 agora. Olha lá. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Então, os crentes da Macedônia, eles tinham vencido aqui a usurpação das riquezas momentâneas e tinham entendido, né, que essas riquezas temporais de nada valiam para eles, os bens não valiam de nada. Né? E agora eles se tornam aqui o quê? Generosos em suas ofertas. Você pode ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Né? Versículo 2. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Né? Aqui também pode ser traduzida generosidade por simplicidade. Né? Você pode ver isso também, mesma essência, em Romanos capítulo 12, versículo 8. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Né? Essa graça, eles suplicavam para que essa graça de poder doar para os santos de Jerusalém fossem aceitas, né, pelo apóstolo. Então, os crentes da Macedônia, eles rogavam para participar desse ministério de doação aos santos. Eles entenderam a importância desse ministério aqui, né, de ajudar os necessitados.
E aí a gente não ajuda necessitado, pegando o nosso dízimo, e ao invés de entregar na casa do Senhor, comprar cestas básicas, né? E sair dando cestas básicas. Não é isso. A gente tem que seguir os princípios. Trazei todos os dízimos, né, à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E aí eu tenho que falar, mantimento está se referindo justamente à comida aos necessitados. Mas, primeiramente, existem classes que são supridas por esses dízimos. O dízimo nunca foi para fazer obra na igreja. O dízimo não tem esse propósito. Não é usado para as paredes, não é usado para o microfone, não é usado para a caixa de som, não é usado... O dízimo é para mantimento daqueles que trabalham na casa do Senhor, daqueles que servem na casa do Senhor, das viúvas, né, dos órfãos e por aí vai. São 5 classes e a gente tem um estudo sobre dízimos e ofertas onde nós falamos isso também, tá? Então, quem vai determinar de que maneira o nosso dízimo ajudará as pessoas, vai cumprir o propósito dele, é o Senhor, através desse dízimo estar na sua casa, para que se transforme em mantimento. E as obras e as reformas da igreja, a manutenção do templo, isso aí tudo também vai acontecer, mas segundo as nossas ofertas. E isso é muito tremendo se nós tivermos esse entendimento. Né? E o próprio Cristo fala, né? Se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, ok? Por quê? Porque ele fala isso. Porque os fariseus sabiam que doavam o dízimo, certinho ali. Né? A Bíblia vai dizer que até do cominho, uma folhinha que eles pegavam, ele arrancava e doava o dízimo. E que nós, na era que vivemos da graça, temos que exceder em muito a nossa justiça à justiça dos fariseus. Continuando que ficou pesado. Versículo 5, né? Versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Quando me perguntam assim, mas o Senhor quer o nosso dinheiro? Não, o Senhor não quer o seu dinheiro. O Senhor quer a sua vida. O Senhor quer tudo. Ele não quer ser dono só do seu dinheiro, não. Ele quer ser dono da sua vida, da sua casa, dos seus bens, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, de tudo que você tem, da sua própria vida. Ele é dono de tudo. Ele quer ser senhor de tudo. Em Gênesis, a gente vai comentar melhor isso. Mas depois que o Senhor criou o homem, ele deixa de ser somente Deus. Ele passa a ser Senhor Deus. Porque ele quer ser senhor da sua vida. E ele quer prover na sua vida. E ele só pode prover se ele for Senhor. Mas isso é um assunto para Gênesis. Vamos lá. Versículo 7. 7 não, né? 6. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça em vós. Aqui algumas traduções vão mudar um pouco o sentido desse versículo. Né? Quando ele fala desse acabasse em vós, ele está dizendo o seguinte: completasse, não é acabar de findar, é completar essa graça em vós, ok? Completar essa graça entre vós. Que graça? O ato de ser generoso, voluntarioso nas ofertas, né? Nas ofertas, nos recolhimentos para os santos de Jerusalém naquela época, né? E da igreja de hoje, trazendo esse texto para o nosso contexto. Tá? Versículo 7. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra, e em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Né? Então, na graça de dar aos necessitados. Né? E aí, olha o que ele vai ver daqui a pouco no versículo 9. Olha isso, olha que tremendo. Versículo 8. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. E olha o versículo 9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. Cristo se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. E eu não falo só de dinheiro, eu falo de graça, de favor, de
tudo que Cristo nos deu e principalmente ter nos dado a vida, nos reconciliado ao Pai, nos reconectado em espírito com o Criador. Amém? Versículo 10. E nisto dou o mesmo parecer, pois isto convém a vós que, desde o ano passado, começastes e não foi só praticar, mas também querer. Então aqui a opinião do apóstolo, ela sempre vai expressar o desejo do Senhor. Lembra que ele era um com o Espírito Santo. Versículo 11. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Então, é segundo o que você tem. Ninguém precisa ficar inventando nada. Trízimo. Esse mês a gente vai fazer uma oferta voluntária de 5 mil reais. Sabe, esse tipo de coisa que, graças a Deus, em igrejas sérias, que levam essa palavra aqui, a palavra da verdade, com seriedade, isso não acontece. Mas a gente sabe que em muitos lugares, infelizmente, as igrejas ainda se comportam como 1 Coríntios, né? Necessitando daquelas repreensões todas que o apóstolo fez. Versículo 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita, segundo que qualquer tem, né? Segundo o que qualquer tem, segundo o que não tem. Repetindo aí o 12. 13. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade neste tempo presente. A vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Aqueles que têm muito, e aqui não estão, pelo amor de Deus, não pense, né? Porque aí que algumas pessoas cismam em dizer assim, então tá vendo aí, o socialismo está implementado na Bíblia. De maneira alguma. Ele está falando aqui das ofertas e dízimos. Ele está falando aqui das doações. Então aqui eu tinha pessoas que tinham muito e pessoas que tinham nem tanto assim. Mas não quer dizer que aquela que tinha muito ia abrir mão de todos os seus bens. Leia novamente o versículo. Mas mediante as suas doações, né, era como nos processos, né, das festas antigas judaicas. Eu já falei disso aqui também no canal, né, não lembro se foi no canal ou se foi em alguma aula que eu dei na escola, né, na nossa escola de crescimento lá na CSN. Mas o apóstolo, o apóstolo vai repreender as festas, né? Foi 1 Coríntios, agora que eu lembrei. Quando a gente falou lá acerca da ceia, ele vem repreendendo o quê? Olha só, o momento da ceia é o momento onde todo mundo vai se juntar e aquele que pode trazer coisas melhores, traz, e quem não pode contribuir com coisas muito boas, traga coisas simples. De modo que a gente vai fazer uma grande mesa e todo mundo vai poder se satisfazer daquilo que uma pessoa que não tinha tanta condição, vamos trazer para o nosso dia. Uma pessoa que não tem condição de comer uma picanha hoje, naquele momento da ceia, ela ia comer ali junto com os irmãos. Uma pessoa que não tem condição de comer um Chester hoje, ia comer naquele momento ali com os irmãos. Só que o que estava acontecendo? Eles estavam bagunçando tudo. Então quem trazia coisa boa já começava a comer ali mesmo. Tipo assim, para que quando... Vou botar no popular. Quando essa pobretada chegar, não vai comer a nossa comida. Era isso que estava acontecendo. E o apóstolo vem repreender. E é o mesmo pensamento aqui. Né? Quando ele está falando aqui de igualdade, no versículo 14 de novo. Ó. Mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Versículo 15. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve de menos. Né? Ele se refere aqui ao Êxodo, né? Livro do Êxodo, capítulo 16. Depois você dá uma olhadinha lá. Então ele refere a maioria aqui, né, dessas citações, quando a gente cita a lei, e o apóstolo Paulo está citando a lei, é para trazer um referencial do comportamento de Deus com o seu povo. Então ele está citando aqui a questão do maná, que era balanceado. Né? A gente lembra lá, de Êxodo 16, você lembra. Não podia pegar
Você só pegava o que era suficiente para sua família. Se você pegasse um pouquinho a mais para guardar, não confiando que Deus daria no dia seguinte, quando você abria o recipiente no dia seguinte, estava podre, cheirava animal morto, o maná. Né? Então era uma questão de confiança no Senhor. Versículo 16. Né, agora Tito vai ser promovido, olha lá. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Olha a diligência, né, que o apóstolo Paulo está falando de Tito aqui. Pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. Paulo pediu para que ele fosse e ele foi. Versículo 18. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor do evangelho está espalhado em todas as igrejas. Então mais um irmão aqui que foi com Tito. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo, né, do mesmo Senhor, e prontidão do vosso ânimo. Versículo 20. Enviando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância, né, que por nós é ministrada. Né? Essa abundância é realmente de dádivas materiais que ele está falando aqui. Né? Então, o dinheiro que é usado por Satanás para seduzir os homens, né, fazia parte aqui do ministério das coisas celestiais também, né, dos santos. Versículo 21. Pois procuramos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Essa palavra procuramos aqui, em algumas traduções vai vir preocupamo-nos. Ou seja, meditar com antecedência. Você se preocupar e você ficar pensando de maneira antecipada. Então ele está preocupando-se aqui com o que é honesto, não só diante do Senhor, mas diante dos homens, dar bom testemunho. É o que muitos crentes não têm conseguido fazer hoje. Então olha isso lá em Romanos 12, versículo 17 e Provérbios 3, versículo 4, que é o fundamento sobre o qual Paulo está falando aqui, está lá em Provérbios. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, ser fiel, ser honesto, tá? E agora, muito mais diligente ainda, pela muita confiança que em vós tem. Olha a preocupação de Paulo acerca da entrega dessas ofertas. E ele mandava pessoas diligentes, de confiança. Mas por que ele fazia isso? Por quê? Para evitar mimimi, falatório, fofoquinha. Né? E outro detalhe, quando ele fala diligente, ele está falando principalmente que é fiel para com Deus. E isso completa uma coisa importantíssima. 3 testemunhas. 3 testemunhas. Rafael, não entendi. Entenda. Abre comigo aí a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Capítulo 18. Olha o versículo 16. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Jesus orientando acerca das testemunhas. Leva contigo 2 ou 3. Acabou. Né? Coisa linda, né? 23. Versículo 23, vamos terminar. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador. Meu Deus, já pensou o apóstolo Paulo falar isso de você? Será que o seu pastor, o seu líder, pode falar isso de você? Será que o meu pastor pode falar isso de mim? Quanto a Rafael, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores, são enviados das igrejas e glória de Cristo. E versículo 24, fechando. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da vossa glória acerca de vós. Amém? Capítulos 7 e 8 foram para conta, capítulos lindos,
tremendos, poderosos. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você esteja desfrutando de cada um desses estudos. Temos mais alguns aí pela frente, mais 3 eu acho que a gente fecha, né? 8, hoje fizemos capítulos 7 e 8. Próxima aula, né? 9 e 10. 11 eu vou fazer sozinho, 12 e 13 e a gente fecha. Então mais 3 estudos. Essa semana agora que entra, eu vou fechar 2 Coríntios. E aí a gente no sábado vai fazer a grande estreia do Gênesis. Eu não sei ainda o título que eu vou botar para esse estudo, mas vai ser algo assim, o Gênesis que você não viu na Record, alguma coisa assim eu vou colocar. Tá bom? Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar, né, e pedir, e recomendar que pessoas inscrevam-se no nosso canal. Tá? Até a próxima. Tchau, tchau.